Olá, amigos. Vocês estão no canal Alienates. Eu sou Clésio Lopes. Hoje é quinta-feira, 1º de novembro de 2018. Este é mais um Alien Live. Se você está assistindo no final de semana, está vendo a reprise da live exibida há vários dias atrás. Inscreva-se para não perder as próximas lives, ativando as notificações, é claro. Fique atento também à agenda do canal, disponível na página inicial. Estamos sempre com convidados, trazendo notícias sobre ufologia e temas relacionados a ela. Queria agradecer aos novos inscritos, colaboradores, canais parceiros, aos diversos canais que têm acompanhado o Alienates desde o começo. Obrigado a você que está no chat. Você pode contar ainda com a moderação para responder quaisquer outras dúvidas que possam haver durante a live. Vejo que já estão chegando aqui a Grace Medeiros, Éder Rafael, Adman Ferreira, Danison, Regis, André, boa noite a todos vocês. Eu não vou ler todos agora, mas eu agradeço bastante a audiência de vocês. Muito obrigado pelo apoio de cada um. Este é o canal Alienatos, nós somos um canal de ufologia. Se inscreva para não perder as próximas lives, fique atento à agenda do canal. Eu lembro a vocês que o Superchat está ativado para quem está acompanhando no chat. E para perguntas diretas, utilizem @alienatos. Hoje nós estamos aqui com Deepak Sankara Veda e vamos falar sobre a profecia, o mistério do número da besta. Boa noite, Deepak. Sério? Boa noite. É isso que a gente vai falar? Cara, esse assunto é, para não falar outra coisa, né? Sinistro. É mais sinistro do que em circo ver o palhaço. Pode ter certeza, porque aquilo é sinistro. É ou não é? Hein, Clésio? Você gosta de circo? Agora, eu quase me assustei agora, porque achei que tinha escolhido o tema errado. Te peguei. Eita, nós. Muito bem. Então vamos lá. Já falou tudo que você tinha que falar, não? Ou falta alguma coisa? Só agradecer sua presença aqui, sua participação, como sempre, trazendo esclarecimentos. E pode ficar à vontade de falar com o pessoal do chat e iniciar a apresentação do tema. A gente, daqui a 25 minutos, meia hora, parte para as perguntas e respostas. Tá, beleza, então. Deixa eu falar com o pessoal aqui, uma boa noite aqui, né? Vejamos, né? Aqui o Zé Bob, o Levir, está por aqui, a Cristina Luquezzi, a Maria Helena, quem mais está aqui, né? Eu estou aqui, a Rosilene Paiva, o Éder, Kansas City está por aqui, o Tiago Monteiro, a Cacilda, o Rudy, a Cláudia, quem mais? O Josemir, o Aldir Figueiredo está por aqui também. Quem mais? O Darrison. Deve ser Darrison ou Darson. Miller, né? A Grace Medeiros, Regis Santo, o Profeta do Deserto, Edna Correia, Agnaldo Lima, o Jackson Gomes está por aqui. Muito bem. Quem mais? André Luiz, Chaves, Alessandro Oliveira, Luz da Arte, a da Arte. Né? Muito bem. Isaac Honorato está por aqui e o Eduardo Branas, ou Branas. Muito bem, pessoal. Então vamos falar desse assunto. Ó, chegou o Kim Braga também. Muito bem, então boa noite para todos, né? Então nós vamos falar de um assunto que é bastante intrigante, que é um assunto que é muito explorado, mas é um assunto muito explorado de forma completamente errada, muito mal interpretado, né? Cheio de invencionices, né? E falsas revelações, né? O pessoal bate no peito dizendo Deus me revelou isso e fala um monte de tolices que não tem nada a ver, que são invencionices da cabeça de uma pessoa, uma mente muito sombria, né? E engana e continua enganando, né? Pessoas o tempo todo, certo? Bom, antes da gente continuar, eu estava conversando com o Clésio aqui e já vou deixar avisado para vocês. Não façam perguntas sobre eleição presidencial, nem sobre eleitos,
porque nós não vamos falar e não vamos responder sobre isso, ok? Certo, Clésio? Avisado, né? Deixa eu... Isso. Agradeço a colaboração de todos. Muito bem. Vamos lá, pessoal, então? Vocês estão com caderninho, com caneta aí para anotar as coisas, apesar que isso vai ficar gravado depois, vocês podem estudar novamente, né? Todas essas coisas que são baseadas nos textos hebraicos, né? E não em traduções, ok? Nós analisamos as traduções e pegamos, então, o texto hebraico para ver como está escrito no hebraico, para trazer uma melhor compreensão do assunto. Há milênios isso é falado, isso é conversado, né? O número da besta, 666, né? E um monte de gente. Olha, eu já vi interpretações do tipo, né? Lembra do Mikhail Gorbachev? Ele já foi a besta do Apocalipse, só porque ele tinha uma mancha na testa. Quem mais? O George Bush já foi a besta do Apocalipse. O Bin Laden já foi a besta do Apocalipse. Quem mais foi a besta do Apocalipse? Se você for ver aí, tem uma lista interminável, né? E a cada vez que alguém acha, né? Olha, agora está acontecendo, é agora, hein? Então, aquele é a besta do Apocalipse, né? E todas essas interpretações falsas... Né? Alguém falou ali, verdade. Já apontaram o Papa João Paulo II como a besta do Apocalipse. Agora deve estar falando isso do Francisco também, né? A besta do Apocalipse. E aí já vem uma lista interminável de anticristos, né? E as pessoas não entendem realmente o significado da palavra anticristo. Porque na cabeça das pessoas, né, como o dogma cristão, né, fincou, né, esse mastro, essa bandeira de que o Cristo é uma única pessoa que já foi revelada e não pode haver outro Cristo. Então eles acreditam que ser anticristo é ser literalmente contra Jesus. E esta não é a verdade, não tem nada a ver, né? Isso não é a questão, né? A coisa é mais complexa, ela é mais abrangente do que a gente possa imaginar, certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco do assunto. Então, pegando o texto hebraico, né? Para a gente poder analisar esse texto hebraico. Então, vamos lá para o nosso blog. Aqui. Vamos ver aqui como está aí. Se dá para o pessoal ler. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui, né? Eu acho que agora está bom. Ok? Então, tá aí. O título é A Profecia, né? A Profecia. O Mistério do Número da Besta. Então, eu comecei com esse artigo, né, que eu já tinha escrito ele há muito tempo, no ano passado, né, uma parte dele, e eu terminei de escrevê-lo essa semana. E eu comecei baseado num filme que muita gente já deve ter assistido, né, um filme dos anos 70 chamado The Omen, né, A Profecia, né, ou aqui chamado também de O Anticristo, né, e assim por diante. E lá, naquele filme, que tem um remake que foi feito em 2005 com o Liv Schreiber, que também é bom. Tem um poema muito interessante, esse poema, né? E quando eu li esse poema a primeira vez, depois de muito tempo de ter visto o filme, né, eu vi que tinha elementos esotéricos no poema que faziam alusões a assuntos que nós dominamos e que já conhecemos. Então, o poema é esse aqui, ó. Quando os judeus retornarem a Sião e um cometa riscar o céu, e o sacro império romano se elevar, então você e eu devemos morrer. Do mar eterno ele sobe, criando exércitos em ambas as costas, virando o homem contra seu irmão, até que o homem não exista mais. Do filme A Profecia, The Omen, 1976. Olha, esse poema é tão interessante, né? Que, bom, a análise primordial aqui, né, precisa ser, então, corrigida na questão de que, quando as pessoas ouvem falar, quando os judeus retornarem a Sião, todo mundo fica imaginando pessoas judias que estavam espalhadas pelo mundo todo, retornando à chamada terra de Israel, ou o Estado político de Israel, fundado em 1948. E essa ideia
não poderia estar mais errada, tá? Porque este retorno a Sião nada tem a ver com pessoas retornando para uma terra que nem deveria existir, né? Uma terra, um país político que foi fundado contra o conselho dos nossos sábios e contra também as escrituras sagradas, né? E que está causando tantos problemas para o mundo, a fundação deste país chamado Israel. E não é disso que ali está falando, e não é disso também que quando nós se lê na Bíblia, quando os judeus retornarem a Sião, né, não é disso que está falando, de pessoas físicas retornando para uma terra que foi fundada em 1948. Ok? Para a gente ter uma ideia, eu vou abrir aqui um texto hebraico do livro dos Salmos, que são os Terrilim, que é o Terrilim 126. E o Terrilim 126, ele aqui, né, já começa dizendo o seguinte: Shir Amaalot. Shir Amaalot significa uma poesia, uma canção de ascensão. Aí em seguida diz: Bishuv Adonai et Shivat Tzion Hayenu Ka Holemim. Vou ler de novo. Bishuv Adonai et Shivat Tzion Hayenu Ka Holemim. Traduzindo, seria o seguinte: uma canção de ascensão, uma poesia para a ascensão. Né? Evidentemente, está tratando da alma. Né? Então, diz o seguinte: quando Adonai nos fizer retornar a Sião, ou a Zion, né? Nos parecerá que estivéssemos sonhando. É o que está falando ali o texto. Ali, então, esses salmos aqui estão tratando das centelhas de almas caídas no reino das clipotes, das cascas malignas, que se formaram logo após a queda adâmica, um universo paralelo sombrio, formado por um outro Adão, chamado Adão Belial, o Adão vazio, se formou e as centelhas de almas que compunham o corpo metafísico de Adão se fragmentaram e caíram para dentro deste universo, sendo aprisionadas em conchas, casulos, né? E a luz das almas são constantemente drenadas por estes casulos, por estas cascas malignas, para que este reino sombrio se mantenha existindo. Nós já tratamos desse assunto quando nós falamos naquele tema, né, o tenebroso o segredo tenebroso de Matrix, que tem um livro, né, que vocês podem adquirir também sobre essa questão. Muito bem. Então, aqui também é a mesma questão. Quando os Yehudim, o que é Yehudim? São as centelhas de almas de Adão caídas dentro do mundo das clipotes. Retornarem a Sião. O que é Sião? Sião é a esfera de Malhut na árvore da vida, que é este mundo que nós estamos aqui agora, que é chamado Sião. Isso está escrito no Zohar, não é uma invenção minha. O Zohar fala, Sião é Malhut. Malhut é o mundo, que também é chamado Israel. O problema do povo todo é, toda vez que se fala em Israel, ou toda vez que se fala, que se lê na Bíblia sobre Israel, eles logo se ligam com o país recém-fundado Israel, e não é disso que a Escritura está falando. Israel é como o divino chama o mundo todo. O mundo todo é chamado Israel. E por isso que a fundação de um país chamado Israel criou problema. Por quê? Porque isto criou um dogma religioso na mente das pessoas e elas não conseguem entender esses códigos porque elas estão constantemente focadas naquilo que não deveria ser. Né? Ok. Então, continuando aqui, né?
a gente fala o seguinte: não há como instruir as almas que passaram todas as suas vidas presas no sistema religioso de Edom. E Edom, ok? É o cristianismo. O cristianismo é chamado Edom. Por quê? Vou explicar para vocês. Né? Vocês devem lembrar que Jacó tinha um irmão chamado Esaú. Né? E vocês devem lembrar também que na Escritura Sagrada fala que quando a Rívika, né, Rívika estava grávida, né, haviam gêmeos no ventre dela e os gêmeos brigavam dentro do ventre dela. E ela questionando o divino sobre isso, o divino disse para ela: 2 nações há no teu ventre. Né? Muito bem. Um era Esav, chamado Esaú, e o outro era Yaakov, chamado Jacó. Né? Muito bem. Esav também é chamado na escritura Edom, que significa vermelho. E a alma dele é a alma da Erev Rav, dos filhos da serpente, que vieram à existência a partir da relação incestuosa da serpente do Éden com a mulher de Adão. Foram criadas 5 tipos de almas nessa relação, que são chamadas Erev Rav, a multidão do entardecer, a multidão da obscuridade, do ocaso. E esta multidão do entardecer, do ocaso, né, formada por esses 5 tipos de almas, que são os Nefilim, que são caídos, Giborim, poderosos, Anakim, gigantes, Refaim, sombras, fantasmas, né, e Amalequim. E Amaleque é o pior dessas 5 tipos de alma. As iniciais destes 5 nomes, Nefilim, Giborim, Anakim, Refaim e Amaleque, as iniciais formam um acrônimo, que é Negará, que significa contágio do mal. E este contágio do mal vem pela fala, pelo comunicar coisas falsas, mentiras e fofocas e uma série de outras coisas. As pessoas são contagiadas e aquela parte sombria na alma delas acende, se torna mais forte e elas caem nas garras das sombras desta multidão mista chamada Erev Rav. Por exemplo, quando narra-se a saída dos hebreus do Egito, e nós já tratamos sobre isso, que a saída dos hebreus do Egito é um segredo do que acontece com a alma na morte, o Egito é o corpo. Né? O texto do Êxodo, no capítulo 12, no verso 38, ele diz o seguinte: Vegan, Erev Rav Allah Itam, Vetsom, o Vakar Mikene Kaved Meod. Né? Que seria então, e também a Erev Rav subiu, né? Junto com eles, quando eles saíram do Egito. Então, quando houve a liberação da alma do corpo, essas centelhas obscuras das escórias, chamada Erev Rav, né, que são as almas que se produziram quando esse universo paralelo sombrio, chamado Adam Belial, surgiu, né, se anexaram às almas dos hebreus e pegaram uma carona para a ascensão aos mundos superiores. Onde elas pegaram carona? No fígado da alma. Porque a alma também é composta pelos mesmos órgãos do corpo humano. Assim como há um fígado no corpo humano, há também um fígado na alma. E aqui o texto diz Kaved Meod, que foi traduzido para muito pesado. Mas Kaved em hebraico é fígado. Né? E o fígado é pesado. Tá? Porque é o fígado que carrega todos os pecados do corpo. Ele faz a purificação do sangue. Né? E na escritura sagrada, o fígado é chamado Esaú e Edom, enquanto o coração é chamado Yaakov e Israel. Tá? Então, continuando aqui, gente, né? Eu até posso mostrar para vocês aonde isso está no texto, né? Aqui, no Tanar, no Gênesis capítulo 36. No Gênesis capítulo 36, né?
Aqui, olha, nesse verso, está escrito, né? Ve'ele, Toledot Esav Hu Edom. Vou ler de novo. Ve'ele, Toledot Esav Hu Edom. Significa, essas são as gerações de Esaú. Ele que é Edom, o vermelho. Tá? E de Edom veio Roma. E de Roma veio o cristianismo. Não aquele movimento messiânico do despertar, com os discípulos de Yeshua. O que veio depois, né? Que foi chamado cristianismo, né, a partir lá do concílio de Niceia, né? Com o imperador Constantino. Né? Este cristianismo vem de Edom. E Edom refere-se a Malhut de Adão Belial, os pés, né, de Adão Belial, que também é chamada besta, Ha-Hayá, em hebraico. Tá, gente? E, então, o cristianismo, esse cristianismo que, desde o princípio, matou, pilhou, enforcou, queimou, torturou, com requintes de crueldade, né? Invadiu, pilhou, né? Sequestrou, o que mais, né? A gente pode falar. Desde o princípio e continua fazendo até hoje, né? É a chamada religião de Edom. Né? E é por isso que as cores no cristianismo são as cores vermelhas. Né? Tá? Ok, vamos voltar lá, gente, aqui, né? Não há como instruir almas que passaram suas vidas todas presas no sistema religioso de Edom, sem nos utilizarmos de sua própria linguagem escatológica. É preciso libertar das clipote, as cascas do mal, os escritos cabalísticos que caíram sobre o domínio de Edom, Roma, para que eles possam iluminar as consciências daqueles que estão escravizados pelos grilhões da chamada grande prostituta, a Sefirá Malhut das Clipote. Né? Deixa eu explicar para vocês, então, quer ver? Para sempre lembrar, né? Aqui, vamos aqui achar, ó, quer ver? Ó? Tree of Life Kabbalah. Vamos aqui achar a imagem para eu poder mostrar para vocês. Vamos pegar essa daqui, olha. Essa daqui nos serve. Vamos abrir em outra coisa aqui. Aí. Opa! Aqui. Vamos abrir aqui e vamos abrir aqui. Ok. Vocês estão vendo aí? Deixa eu aumentar aqui. Aí. Deixa eu aumentar aqui. Olha, essa é a árvore da vida, que também é chamada Adam Kadmon, o homem primordial, e também Adam Arishon, né? O homem o homem primordial e o homem celestial, né? Quando houve o pecado de Adão, né, e seus órgãos foram fragmentados e caíram, eles caíram da cintura para baixo. E as clipotes que se formaram, ou seja, um mundo paralelo igual a esse aqui, mas invertido de cabeça para baixo a partir daqui, olha. Eu tenho essa imagem aqui, vou mostrar para vocês, quer ver? Deixa eu achar aqui, gente, onde eu coloquei. Eu acho que não está aqui. Eu achava que estava aqui. Eu achava que eu tinha colocado aqui. Mas não está aqui. Então, a Malhut das clipotes, né, lá embaixo, né, nesse universo paralelo sombrio. Então, quer ver? Eu vou colocar aqui, olha. Tree of Cliffpot. Quer ver como se aparece alguma coisa aqui? Oh, não entrou aqui, peraí. Isso. Clifford, Tree of Clifford, árvore das clipotes. Vamos achar aqui. Aqui, olha. Isso aqui acho que serve. Olha, essa imagem aqui serve, apesar que ela é muito pequena, ela não vai ter uma resolução boa aqui para vocês verem. Deixa eu ver. Enquanto ela vai abrindo aqui, eu vou procurar outra. Olha aqui. Ó, aqui, olha.
Eu acho que essa imagem aqui serve. Deixa eu ver qual que é a maior aqui. Essa daqui é a maior, olha. Essa imagem serve. Oh, parece que o domínio não existe mais. Vamos ver aqui se tem a árvore das clipotes. Mas você já tem uma ideia, né, mais ou menos, do que é isso, essa árvore das clipotes. Olha aqui, olha. Essa imagem aqui serve, olha. Aqui é o Adam Arishon, né, e os seus órgãos. E aqui abaixo tem a árvore das clipotes invertida, tá vendo? Aqui. Então, Malhut, que é Edom das clipotes, né, é essa esfera aqui que está quase conectada com Malhut acima da árvore das vidas, que é chamado Zion. Então, quando fala assim, quando nós retornarmos a Sião, ou seja, quando as almas são libertadas aqui e sofrem uma ascensão para retornar aos pés da onde elas saíram aqui, né? Então é chamado o retorno dos judeus a Sião. Tá? E essa Malhut das clipotes aqui, ela está quase conectada aqui. Essa zona que separa as duas é chamado no inglês de Twilight Zone, tá? Que é uma coisa muito fantasmagórica, né? Ou então crepúsculo, tá? Ou também umbral, ok, pessoal? Então vamos voltar lá no blog, né? Aqui, né? Então dizendo o seguinte, né? A grande prostituta, a Sefirah Malhut das clipotes, chamada também Edom, que é o antimachia, o anticristo, chamado no jargão cristão de anticristo, que é a oposição espiritual ao verdadeiro Messias, que é Israel, ou seja, o mundo. Né? Então, o mundo é chamado Messias, né? Porque existe no mundo, em todas as almas, o potencial para a iluminação, para que todos nós nos tornamos Cristos, Messias. Então, o mundo é chamado Israel, porque Israel significa, né, Isael. Ele será o príncipe do El, ou seja, o Messias. Né? Muito bem. E também Yasharel, reto, né, o justo também de Deus. Né? E a oposição a esta iluminação, que causa oposição para que a pessoa alcance a iluminação, é chamado antimachia, ou anticristo, que é Malhut das clipotes, assim como Malhut, né, de Adam Arishon, é chamado Messias. Né? Então aqui, né, a Sefirah Malhut de Adam Arishon, que é chamada também Malhut a Elohim, o reino dos céus na árvore das vidas. E é por isso que Yeshua disse, né, aquele que não nascer de novo não poderá ver Malhut a Elohim, o reino de Deus, porque precisa reencarnar para chegar aqui. Né? Ok. Então, durante muito tempo, eu busquei uma compreensão mais elevada para o afamado 666, sempre acreditando que qualquer interpretação religiosa católica romana ou cristã protestante é errada e corrompida, e sempre estive correto com este pensamento. De fato, esse sistema religioso corrompido, que é a manifestação da religião de Edom, Malhut das clipotes, e que é a oposição a Israel, ou seja, ao despertar crístico do mundo, sequer sabe o que realmente tal afamado numeral significa. Temos que usar o Apocalipse e libertar das cascas do mal este escrito cabalístico para que ele possa iluminar a consciência do povo e permitir a libertação das almas. Então, o Apocalipse era um escrito de cabala, semelhante ao Zohar, que caiu na mão de Edom, e assim, as cascas precisam de luz para se manterem vivas. Então, elas aderem em tudo aquilo que vai gerar luz, inclusive escritos sagrados que iluminam a consciência, porque a iluminação da consciência produz luz e elas se alimentam disso. Então, elas tomaram posse desses escritos, produzindo falsas interpretações, né, em cima desses escritos, para que elas possam se alimentar das centelhas de luzes que são geradas no esforço de tentar alcançar uma compreensão dessa questão. Né? Então, aqui, olha, 666. Então, para vocês poderem entender, vamos falar de novo. Então, acontece o seguinte, né? Adão foi criado, e Adão era um corpo de luz, não era uma pessoa, não existia
o mundo físico e não existiam pessoas ainda. Tá? Era um ser de luz. E a sua alma era formada por todos os fragmentos de almas que depois povoariam o mundo. Quando Adão pecou ao meio-dia da sexta-feira cósmica, né, quando ele foi criado, um universo paralelo se formou, e este universo é chamado Adão Belial. Você fala assim, eu nunca ouvi falar isso, né? Eu já ouvi falar em Belial, mas eu nunca ouvi falar nesse universo chamado Adão Belial. Eu nunca ouvi falar. Eu frequentei a igreja a vida inteira, eu nunca ouvi falar nisso. Então, olha só, vou mostrar uma coisinha para vocês. Nossa, eu já abri tantas abas aqui que daqui a pouco vai começar a travar, hein, Clésio? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Deixa eu lembrar onde é que tá, gente? Não é aqui. Não é aqui. Peraí que eu vou achar, gente. Não é aqui. Peraí, quer ver? Vamos achar, quer ver? Olha, vamos colocar aqui, ó. Belial, Coríntios. Vamos ver. 2 Coríntios 6,15. Ó. 6,15. O apóstolo Paulo fala assim, olha. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Do que ele está falando? Né? Ou seja, como pode haver acordo entre Malhute da árvore sagrada, que é chamado Cristo, com Malhute da árvore profana, que é chamado Belial? Ou que parte tem o fiel, que é Malhute, que é chamado fiel, com o infiel, que é Malhute da árvore profana, que é chamado infiel? Não está falando de pessoas, gente. Nunca esteve. Toda essa interpretação é totalmente errada. Ele está falando deste assunto que nós estamos tratando aqui, tá bom? Então, voltando lá, né? Então, 666, número da besta. Vamos no Apocalipse. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é um escrito de Cabala. É um mapa de ascensão das almas presas nas clipotes para alcançarem a árvore da vida, ou seja, retornarem ao seu lugar de onde elas saíram. E é por isso que lá no próprio Apocalipse, gente, olha, no capítulo 2, né? O que diz aqui? Olha, quer ver? Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça, ou seja, compreendam o que o Ruach, o Espírito, diz às igrejas. Não é igreja. O texto original fala Kehilot, comunidade. Né? Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ó, posso até mostrar para vocês aqui, olha. Né? Vou fechar aqui também. Vou deixar a árvore das clipotes aqui aberta. Né? Vou fechar isso também. Né? E vou abrir aqui para vocês, né, o texto hebraico do Apocalipse, aqui, né, aqui, capítulo 2, no verso 7, olha. Tá lá. Mi asher ozem, quem tem ouvidos, né? Lo ishma et asher aruach omer la kehilot. Aí diz, מנצחה אתם לו לאוכל מעץ חיים אשר בתוך גם אלוהים. Né? Então, a tradução está aproximada e está boa, né? Então, essa árvore que está no meio do jardim dos Elohim, o jardim dos Elohim é Malhute, na árvore da vida, é chamado Jardim de Deus. Tá, gente? Então, olha, voltando lá, então. O texto lá do Apocalipse diz o seguinte, ó. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta. Porque é o número de um homem, né? E o seu número é 666.
Para começar, essa tradução é uma porcaria, porque ela dá margem para todo tipo de interpretação tola. Porque dá a entender, tipo assim, aqui, a sabedoria, aquele que tem entendimento, ou seja, né, supostamente iluminado religioso, né, que vai receber uma chispa de alguma coisa, de repente vai olhar e falar assim, caramba, o Gorbachev é a besta do anticristo, ou o Papa, ou qualquer um outro. Mas se você olhar o texto hebraico, ele diz o seguinte, né, Bazot Harma, Mi Shebina Lo Yehashev Mispar Hahayah, que mispar Adam, Hu, misparou, Shesh Meot, Ve Shishim Vashesh, em hebraico, né? 666. Agora, o texto lá diz o quê? Mispar Adam, é o número de Adão, né? Agora, tem que lembrar que há dois Adamim, há dois Adãos, né? O Adam Arishon, o Adão primordial, e o Adão Belial. E ali é o Adão Belial que está falando, porque carece de um artigo na frente, porque quando Adão é mencionado em qualquer texto hebraico, é falado dele a Adão, né? Por exemplo, se nós pegamos, né, o primeiro, o capítulo 2 do Gênesis, né? Aqui, olha, no verso 7, que está escrito, né? Vai ser Adonai Elohim et a Adam, né? E formou Adonai Elohim o Adão, et a Adam, e não apenas Elohim et Adam, mas et a Adam, referindo-se ao Adão celestial. Quando esta letra Re aqui não aparece, está se referindo ao outro Adão, que é o Adão Belial, o Adão vazio, o Adão das trevas, né, que é o mundo inferior aonde as almas caíram. E este número 666 é o número do Adão das trevas, né? Então diz aqui, ó, Bazot Rahma. Rahma refere-se na árvore da vida, né? Aqui, olha, Rahma está escrito lá, tá vendo? Olha, vou até aumentar aqui para vocês verem, olha. Aqui está escrito Rahma, que é a sabedoria divina, que é chamada sabedoria escondida da Torá. Aquele que conhece a sabedoria escondida da Torá, e depois fala o seguinte aqui, né? Olha, Mishebiná, e que tem Biná, Biná é a outra aqui, tá? Que é chamado compreensão divina. O texto não está falando assim, olha, se você é mais inteligente que outro, ou mais religioso que aquele outro ali, então calcula o número da besta. Agora, como o cara vai calcular? Né? Evidentemente, tem que ter a ferramenta precisa e exata para calcular. Né? Então, vamos lá. Olha, na tradução para o hebraico diz, Bazot Rahma Mishebiná. Aquele que possui Rohma, conhecimento da sabedoria escondida da Torá, e possui Biná, compreensão divina, calcula o número da besta. Aqui se está aludindo à ciência da guimatria, que é o cálculo do valor numérico atribuído a cada uma das 22 letras hebraicas, e não adianta usar o grego ou qualquer outra língua, porque não vai funcionar. A gematria da parte Shesh Meot Veshishim Vashesh, que é 666, é igual a 2309, e que, por sua vez, é a mesma gematria de Marchevam, gematria Putzar Kod Hashimahu Mash Torah. Em hebraico significa a calculadora de gematria quebrará o código dos 5 livros da Torá. Muito bem. A ferramenta para decodificar o 666 é a gematria e não a outra. A besta é uma criatura espiritual e por isso se chama no hebraico Hahayah, que significa a viva, né? E neste caso é uma alusão às clipotes malignas, os órgãos do Adão vazio, Belial, onde as centelhas de almas da santidade foram capturadas e aprisionadas. Especificamente nesse caso, a besta é Malhut das clipotes, que é Edom, chamada pelo codename Tsara Mashiach, e também Sotema Mashiach, né? O adversário do Messias, o opositor do Messias, que é Edom, Malhut das clipotes, e que é a opositora do Messias, que é Israel, Malhut da santidade, que é os pés da árvore da vida.
O segredo, né, do 666 é este. Tudo que provém das clipotes malignas recebe a marca da besta, ou seja, a sua gematria, que é 666, que é o valor numérico hebraico de miklipot, que em hebraico se traduz aquilo que provém das clipot, das cascas do mal. Né? Ok. Tudo que tem origem lá recebe a sua marca maligna, que é 666. Né? Então, tudo que provém de Israel, que é Malhut, da santidade, recebe a sua marca e seu estigma santo, que é 777. Como, por exemplo, a expressão Rechev Adam Yashar, a carruagem do homem justo, possui a gematria igual a 777, que é a alusão a Malhut da santidade, que é chamada Mashiach ben David, o Messias filho de Davi, que é a humanidade toda. Né? O referido homem, Adão, no versículo do Apocalipse, é o Adão das trevas chamado Adão Belial, cuja marca é 666. Pois, assim como o próprio Adam Arishon, né, ele foi criado, né, no sexto dia, a gematria de Yom Shishi, presta atenção, gente, Yom Shishi, que é sexta-feira em hebraico, tá? É igual a 666. Porque esse Yom Shishi, essa sexta-feira, é a sexta-feira caída, pertencente ao mundo inferior, o mundo das clipotes, e não a sexta-feira sagrada, que é chamada no texto hebraico Yom HaShishi, e não Yom Shishi apenas. Yom HaShishi, porque refere-se à sexta-feira superior, sagrada, que a gematria é outra, e não é 666. Por exemplo, lá no Gênesis, né? No capítulo 2, logo que começa aqui o capítulo 2, né? Então está escrito o seguinte, ó, né? Vayehulu Hashamayim v'haaretz v'chol tzevaam, vaychal Elohim bayom hashevi'i melachto asher asa, vayashbat bayom hashevi'i mikol melachto asher asa, vayvareh Elohim et yom hashevi'i vaykadesh oto, ki vo shavat mikol melachto asher bara Elohim lasot. Em seguida diz... não, desculpa, gente. Eu estou no texto errado, peraí. É o texto anterior. É o final do capítulo 1. Tá? Então, no final do capítulo 1, está dito o seguinte, ó. Aqui, ó. Depois que Adão foi criado no sexto dia, sagrado, então, está escrito o seguinte, Vaire Elohim etikol asa, ve'inetov meod, Vayehi erev, Vayehi bok, Yom HaShishi. Aqui, ó. Yom HaShishi. Tá? Ou seja, e viu Elohim tudo o que havia feito e que era muito bom. Aqui tem um segredo. Porque em todos os outros dias é dito, e viu Deus que era bom. Mas na sexta-feira diz assim, e viu Deus que era muito bom. Muito. E o bom não aparece na segunda-feira, viu, gente? Olha. E depois diz assim, e foi tarde e foi manhã, o sexto dia. O sexto dia e não apenas sexto dia. Porque Adão foi criado no sexto dia. Ao meio-dia do sexto dia sagrado, ou seja, quando ele tinha milhões de anos, porque o tempo da alma de Adão, que era gigantesca, decorria em relatividade com o tamanho da sua alma, o que para nós, então, decorreu milhares de anos, né? Ao meio-dia da sexta-feira sagrada, ele pecou, e a sua alma foi fragmentada, e ao meio-dia da sexta-feira sagrada nasceu esse universo paralelo maligno, e as almas dele caíram para dentro desse universo obscuro. Tá certo? Que foi profetizado pelo Stephen Hawking no livro chamado O Universo na Casca de Nós. Então, gente, voltando lá, né? Aqui, né? O referido Adão, no versículo do Apocalipse, é o Adão das trevas chamado Adão Belial, cuja marca 666, assim como a própria Adão Arishon, ele foi criado no sexto dia. A gematria de Yom Shishi
é igual a 666. Então, por isso que diz, calcula o número da besta. Porque a besta é, né, Malhut de Adam Belial, que é a sua sexta-feira caída. Então, é 666, tá? Muito bem. Então, continuando aqui, olha. Mas que oposta à sexta-feira divina, na qual Adão da santidade foi criado, esta sexta-feira se criou após o pecado, ao meio-dia da sexta-feira cósmica. Na Torá, há a diferença entre a sexta-feira das clipotes e a sexta-feira da santidade, que é referida com a letra Re, pois é divina, sendo Yom HaShishi, e cuja gematria é 671. Né? Que tem outro segredo que eu não vou mostrar agora. Portanto, o Adão ao qual se refere o versículo é o Adão Belial, e este Adão das trevas é chamado na Torá de Adão Ra, homem perverso, homem maligno, e se refere ao Adão Belial. Ok. Então vamos... Acho que seria bom a gente fazer uma segunda parte, né? A gente está chegando naquela hora final. Tá bom. Deixa eu, então, só pegar uma partinha aqui para gente, tá? Só para a gente terminar aqui. Deixa eu ver. Depois a gente vai voltar nisso, então, porque eu temi aqui, o assunto é muito grande mesmo, né? Olha, na verdade está quase no fim, olha. Deixa eu só ler esse pedacinho aqui, ó. Peraí. O poema que eu retirei do filme, A Profecia, de 1976, o Anticristo é uma alusão às almas de Malhut de Adão Belial, que é chamada Edom, ou Roma, e a sua reencarnação no mundo Malhut de Zeirampim. Você notou o que está acontecendo neste momento? Quantas pessoas no mundo estão contra o divino e sua Torá? São pessoas reencarnadas com as centelhas da escória, né? Almas das clipotes, não almas centelhas sagradas de Adão, né? Quer ver só? Deixa eu ver aqui. O cometa já riscou o céu. Vamos ter que retornar nesse assunto, mas eu quero só ler uma partinha aqui, muito interessante, ó. Vocês assistiram o filme? Não sei se vocês assistiram o filme, mas eu vou ler algumas curiosidades do filme aqui para vocês, né? O filme foi lançado em 6 de junho de 1976, ou seja, 6/6/6. O filme pareceu ser vítima de uma maldição sinistra. A estrela Gregory Peck, né, que fez o embaixador Thorne, né, e o roteirista David Seltzer, que é um judeu, tomaram voos separados para a Inglaterra, para as filmagens. Ambos os aviões foram atingidos por raios. Tá? Enquanto o produtor Harvey Bernard estava em Roma, um raio o errou por um triz. Rottweilers contratados para o filme atacaram seus treinadores. Um hotel no qual o diretor Richard Donner, diretor de Superman também, né, e do Feitiço de Áquila, estava hospedado, ele foi bombardeado pelo Ira. Ele também foi atingido por um carro, atropelado, né? Depois que Gregory Peck cancelou um outro voo para Israel, o avião que ele teria fretado foi fretado para um grupo de japoneses, empresários. O avião caiu e todos a bordo morreram. No primeiro dia de filmagem, né, vários membros principais da tripulação sobreviveram a um acidente de carro. A maldição parecia persistir até a pós-produção, quando o artista de efeitos especiais, John Richardson, foi ferido e sua namorada decapitada em um acidente no set de Uma Ponte Longe Demais. E não sei se vocês lembram, no filme A Profecia, o fotógrafo que descobre o segredo é decapitado. Por que tudo isso aconteceu? Porque as clipotes, sabendo que o filme conteria segredos que nos ajudariam a decifrar o segredo, tentaram impedir que o filme fosse feito por todas as vias. Porque há um governo oculto no mundo, que governa o mundo. Este governo oculto é o governo das clipotes, tá? Então, todo agente das clipotes, e assim como em cada geração há pessoas iluminadas que são chamados Cristos de suas gerações, que são encarnações sagradas,
há também encarnações das trevas, né, que são reencarnações das clipotes. Então, enquanto existe um Cristo na geração, sempre vai também existir um anticristo. Tá? E todo anticristo se manifesta dentro de dois veículos principais no mundo: política e religião. Tá, gente? Política e religião. E no filme A Profecia, quem conspira para fazer nascer o anticristo são os católicos romanos. No filme também, Fim dos Dias com Schwarzenegger, também são os católicos romanos que conspiram o diabo, né, possuir a menina lá para gerar o anticristo. Né? Vocês podem assistir esses dois filmes, vocês vão ver. De onde vocês acham que eles tiraram isso? Bom, no caso do filme aqui, né, o roteirista, o David Seltzer, nunca tinha lido a Bíblia, até que ele foi contratado para escrever o roteiro desse filme. E isso torna o filme muito mais interessante, porque ele não foi influenciado, né, por um dogma romano. O que é muito interessante isso. Então, o que nós aprendemos aqui hoje? Nós vamos continuar com o assunto, né? Que o 666 é uma alusão a Malhut das clipotes, que é chamada Rahayá, a besta. Tá, gente? E não é qualquer pessoa que aparece por aí que é apontada, né? Principalmente, né? Pelos cristãos evangélicos, protestantes, como a besta. Né? Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês alguma coisinha rapidinho. O Clésio vai deixar, tá? Ó, eu vou pular aqui esse pedaço, depois nós vamos voltar nisso daqui. Vamos ver aqui, ó, o sinal da besta. O roteirista do filme, o David Seltzer, é judeu, nascido de família judia e nunca havia lido a Bíblia católica romana até a ocasião em que escreveu o filme. Né? O que é muito interessante. A data de estreia do filme, 6 de junho, contém algo sinistro. Naquele ano, o dia 6 de junho foi o 188 dia do ano bissexto de 76. Este valor, 188, é o resultado em gematria da expressão Simam Rahayá, que se traduz o sinal da besta. Caramba, meu. Nem a data que o filme estreou foi um negócio ao acaso. E você vai dizer que os produtores sabiam disso? Ok. Então, o poema diz: quando os judeus retornarem a Sião e um cometa riscar o céu, o sacro império romano, que é Malhut das clipotes, se elevar, então você e eu devemos morrer. Do mar eterno ele sobe, criando exércitos em ambas as costas, virando o homem contra seu irmão, até que o homem não exista mais. Muito bem. Olha, depois eu vou falar do cometa. O anticristo, ó. Todas as reencarnações dessa clipá, dessa casca maligna, são marcados com esse estigma do mal 666. Aqui eu vou revelar alguns desses. Gilgulin Hará, que se traduz para reencarnações do mal. Nero César, em hebraico, Kissar Nerom 666. E no caso dos Césares, o título romano César, né, que em hebraico é Kissar, revela que ele era uma escória da raiz de Edom, pois quando aplicamos a cifra Tibashi em César, né, em Kissar, em hebraico, ele se transforma em Hagdan, que significa festa do sangue. O que acontecia no Coliseu? Muito bem. Adolf Hitler. Um documentário que eu fiz, Amalek, As Origens Ocultas do Nazismo, eu revelei que a alma de Hitler era uma escória da alma raiz de Amalek, que é a coroa das clipotes, e que é composta das almas da Erve Rav, a multidão mista, que são os Nefilim, Giborim, Anakim, Refaim e Amalequim. Né? Amalek significa fazer esfriar a alma através do trabalho forçado. Os nazistas eram escórias de Amaleque, e por isso criaram os campos de trabalho forçado para fazer esfriar a alma do povo judeu e provocar a sua desconexão do divino. Em hebraico, Adolf Hitler mais Edom, Amaleque, igual 666. Hitler era uma reencarnação de Amman ben Hamedat Agag, arqui-inimigo dos judeus durante o exílio da Pérsia. Tá? Ok. Olha, a ascensão das escórias de Edom é sempre apoiada pela igreja, né? Ou seja, pela religião, porque a gematria de Edom Amaleque é igual a 404.
que por sua vez é a mesma do termo dat, que significa religião, que não tem nada a ver com religar, tá? Essa palavra religião vem de outra questão que tem a ver com o exército romano. Religar não tem nada a ver com religar. Isso aí foi uma invenção que criaram, uma ilusão que enganou muita gente, né? Quem explica isso é o professor de história, o Albo Berro, né? Vocês podem procurar no Google Albo Berro, o verdadeiro significado de religião, que vocês vão ter uma explicação muito boa sobre isso, tá, gente? Olha, tá ali, ó, acabando, Clésio, tá ali os nazistas, né? E os padres fazendo o sinal do nazismo. Ok, Clésito, é com você. Deepak, eu queria agradecer sua participação aqui, realmente sempre trazendo esclarecimentos. Queria avisar o pessoal também que nós vamos dar continuidade a esse tema, então anotem as perguntas de vocês, a gente vai respondê-las na semana que vem, na próxima quinta. Aos que não estão inscritos no canal, aconselho a se inscreverem para não perderem o horário e o início da próxima live e também para poderem ficarem atentos à agenda do canal aqui. A parte 2 desse assunto a gente vai falar na quinta-feira que vem. Queria lembrar a vocês também que este canal é um canal de ufologia, então se você tem uma experiência ufológica e gostaria de compartilhar conosco o seu relato em áudio ou vídeo, nos procure na página do Facebook. Se você quiser compartilhar em texto mesmo, pode ser aqui mesmo nos comentários. A nossa prioridade lá no Facebook é apenas para áudio ou vídeo. Eu agradeço a compreensão de cada um de vocês. O link do Deepak estará aqui na descrição para que vocês possam visitar o canal dele, conhecer seus trabalhos. Se você assistiu até o final, comente com a frase inscreva-se no Eclesiastes, para sabermos que você esteve com a gente até o final. Vou deixar o link aqui. Eu pensei que você ia fazer assim, escreva 666. Não, dessa vez não. Eu vou deixar aqui o link para vocês visitarem o outro canal, o canal de música, que é um canal que auxilia o canal Alienatos, é um outro trabalho meu, são as músicas que vocês ouvem nos documentários, as músicas de fundo, inclusive as músicas da vinheta. Então, eu agradeço o apoio de cada um de vocês e a compreensão da minha necessidade de fazer este anúncio aqui. Eu agradeço o apoio de cada um de vocês e a compreensão. Estamos finalizando. Deepak, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só lembrando que vai ter a segunda parte, então, semana que vem, né? Se tudo correr bem, né? Vamos fazer a segunda parte, porque eu escrevi um textão, né? Eu achei que ia dar tempo de explicar tudo, e no final das contas não deu. Mas vocês podem estudar o assunto, ir estudando, tá no blog, tá? Só vocês entrarem lá no nosso blog, né? E estudando já o assunto, né? Para a gente poder, então, na semana que vem, tratar disso, encerrar essa parte, né? Do verdadeiro significado aí, né, do mistério do número da besta, que não é o Gorbachev, não é o Papa, apesar de que o Papa é um representante de Roma, né? Então, de certa maneira, né? Aliás, tem um segredo aí que eu ia colocar no blog, mas não coloquei, que é o que está escrito na coroa do Papa, né? Que é Vicarius Filii Dei, tá? Porque o Papa é tido como o Messias, a reencarnação do Messias, né? Mas que Messias? Eu sei que é um assunto que mexe com muita gente, provoca as pessoas a pensarem e refletirem, e é para isso mesmo que nós estamos aqui, tá certo? Então, na semana que vem, segunda parte. Tem o pessoal querendo saber como entrar em contato com o Deepak. Eu comentei anteriormente, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e vocês poderão acessar quantas vezes quiserem, aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Não está agora, mas eu vou colocar posteriormente, então fiquem atentos. Deepak, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Pessoal que não conhece a lista do Deepak aqui já tem mais de 40 vídeos, são mais de 40 participações do Deepak aqui no canal Alienatos, então vale a pena vocês irem lá e conferir a playlist Deepak Sankara Veda. Este é o nome da playlist, Deepak Sankara Veda. Nós estamos fazendo as lives muitas vezes em sequência, então realmente é importante para que você conheça o canal e visite esta playlist.
Mais uma vez, obrigado a cada um que está aqui participando e até a próxima live aqui no canal Alienates. Hazá Ilaá, pessoal.